Parte 3. Aqui o Richard cita uma passagem na Bíblia que diz o seguinte. Ele não deu a parte exata, mas diz assim: E estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse: Aqui ele está no meio de um campo de batalha. Então ele vê um homem com uma espada desembainhada e a pergunta dele é muito coerente. Ele pergunta: És tu os nossos ou dos nossos adversários? Se aquele que foi encontrado por Josué fosse apenas homem, só poderia ter dito: sou por ti ou sou por teus inimigos, ou talvez sou neutro. São estas as únicas respostas que uma criatura humana pode dar a tal pergunta. Entretanto, o ser com o qual Josué se encontrou era de outra esfera. E por isso, quando indagado se era pró ou contra Israel, respondeu: não. Que significava esse não? Ele proveio de outra esfera, onde os seres não são pró nem contra, mas onde cada um e tudo é bem entendido, visto com piedade, compaixão e fervente amor. Existe um nível humano. Nesse nível, o comunismo deve ser combatido de modo total. Nesse nível, temos de lutar também contra os comunistas, em vista de patrocinarem esse sistema seu, cruel e selvagem. Os crentes, porém, são mais do que meros homens. São filhos de Deus, participantes da natureza divina. Por conseguinte, as torturas sofridas nas prisões comunistas não me fizeram odiar os comunistas. Eles também são criaturas de Deus. Como poderia odiá-los? E ele diz: também não posso ser amigo deles. Amizade significa duas almas interligadas. Eu não tenho a minha alma interligada com a dos comunistas. Eles detestam a ideia de Deus. Eu amo a Deus. Se me fosse perguntado: você é pró ou contra os comunistas? Minha resposta seria complexa. O comunismo é o maior perigo para a humanidade. Repetindo, nós estamos aqui lendo o relato de um homem que acabou de passar 14 anos sendo sistematicamente torturado pelo regime comunista. O comunismo é o maior perigo para a humanidade. Sou diametralmente oposto a ele e desejo combatê-lo até vê-lo derrotado. Mas no espírito estou nos lugares celestiais com Cristo. Estou sentado na esfera do não, na qual, apesar de todos os crimes dos comunistas, estes são entendidos e amados. Com licença. Esfera na qual há seres angelicais tentando ajudar todos a atingir o alvo da vida humana, que é imitar Cristo. Portanto, meu objetivo é espalhar o Evangelho entre os comunistas, dando-lhes as boas novas de vida eterna. Cristo, que é meu Senhor, ama os comunistas. Ele próprio já afirmou que ama a todos os... Nossa! O que faz na hora dessa, né? Eu devia parar o vídeo, mas eu não sei editar. Na verdade, eu até sei, mas eu tenho um pouco de preguiça. Então, façam de conta que nada aconteceu, tá tudo bem. Eu lendo um trem mó profundo aqui. Cristo, que é meu Senhor, ama os comunistas. Ele próprio já afirmou que ama a todos os homens e que preferiria deixar 99 ovelhas justas a permitir que uma única extraviada continuasse perdida. Seus apóstolos e todos os grandes mestres do cristianismo nos ensinam este amor universal em seu nome. São Macário disse: se um homem ama a todos os demais com ardor, mas refere apenas um a quem não pode amar, tal homem não é mais um cristão, porque seu amor não é universal. Santo Agostinho ensina: se toda a humanidade fora perfeita, mas apenas um homem fora pecador, Cristo
teria vindo sofrer na cruz por este homem, porquanto ele ama cada pessoa individualmente. Eu já ouvi muito essa afirmação e eu não sabia de onde ela tinha vindo. Eu já ouvi muito dizer que Cristo teria vindo morrer na cruz só por você. Então foi Santo Agostinho que disse isso. Os ensinamentos cristãos são claros. Os comunistas são homens e Cristo os ama. Da mesma maneira, agem todos quantos têm a mente de Cristo. Amamos ao pecador, apesar de odiarmos o pecado. Sabemos do amor de Cristo para com os comunistas por intermédio do nosso amor para com eles. Olha só o que ele acabou de dizer aqui. Não é um negócio... Tá vendo como o cara passou por tanta coisa e ele não se vangloria, ele não se acha o santinho, ele não se acha o bambambam? Ele está se colocando aqui meramente como um cano através do qual esvai o amor de Cristo. Ele não está se colocando aqui como alguém que é uma fonte primária de amor. Ele sabe muito bem que não é. Olha só, vou repetir essa frase. Sabemos do amor de Cristo para com os comunistas por intermédio do nosso amor para com eles. Nossa. Em relação a essa parte de Josué e o anjo com a espada desembainhada, e aí, você é dos nossos ou você é inimigo? E o anjo responde simplesmente não, né? E ele fala dessa outra esfera de realidade, né? De não ter nem contra nem a favor de uma causa de guerra e tudo. Eu me lembrei de uma passagem num livro chamado Nada de Novo no Fronte, no qual o soldado tá no campo de batalha, ele vê o inimigo já tá completamente rendido, o inimigo tá ferido e ele tá prestes a morrer. E aí o autor do livro diz, ele olha, na verdade ele olha pro oponente, né? A cena tá toda pronta, né? Eles estão numa guerra, o oponente já tá quase morto, é a hora do golpe de misericórdia, assim, né? Digamos. E o autor do livro diz, o autor do livro olha para ele e pensa, poxa, com certeza a gente tem gosto em comum, com certeza a gente, se a gente tivesse se encontrado numa outra circunstância, a gente podia estar dando boas risadas juntos, a gente podia estar desfrutando coisas boas juntos. Mas foram, né, acabaram se encontrando num campo de batalha, cada um de um lado. Então eu acho que é essa visão que a gente precisa ter. Não olhar o outro como um sim ou não, se é do meu time ou é do outro, não importa. O Richard sofreu sistematicamente por 14 anos e ele sentiu amor por quem estava radicalmente contra ele. Olha o milagre que esse amor causou no coração do cara que disse, eu sou Deus, eu tenho perfeito domínio sobre sua vida e tal. Tá, o cara morreu, mas aquilo ficou no coração dele. Olha como essa mensagem é poderosa. Então eu acho que é muito importante, sim, campanhas contra preconceito de raça, de gênero, de opção sexual. Todas elas são muito importantes, mas a mensagem de amor perfeita não é outra, é essa aqui, de amar o inimigo. Olha aqui, o que ele diz. Já vi nas prisões comunistas crentes com 25 quilos de correntes presas aos seus pés, flagelados com ferro em brasa, na garganta dos quais várias colheres de sal eram colocadas, sendo deixados depois sem água, com fome, recebendo chicotadas tiritantes, a orar com fervor pelos comunistas. Era isto humanamente inexplicável, senão que o amor de Cristo fora derramado naqueles corações. Depois de algum tempo, os comunistas que nos haviam torturado eram presos por sua vez. Sob o comunismo, comunistas e até seus líderes
são metidos na cadeia, quase que tão frequentemente quanto seus adversários. Eu sempre ouvi mesmo a história de que Stalin, no começo, a foto dele era rodeado, né, de amigos, e aí as fotos foram ficando mais com cada vez menos gente, até sobrar só ele. Por quê? Porque ele tinha mandado matar todo mundo. Era agora a vez de os torturadores estarem na mesma cela dos torturados. Engraçado, né? Às vezes é médico no hospital que de repente sofre alguma coisa e passa para o lado do paciente, né? Era agora a vez de os torturadores estarem na cela dos torturados. E enquanto os e aí ele compara. E enquanto os reclusos não crentes mostravam ódio aos seus ex-torturadores e os maldiziam, os presos crentes tomavam a si a defesa deles, apesar de se arriscarem a ser espancados e acusados de cumplicidade com eles. Já presenciei crentes dando sua última fatia de pão, aí ele bota entre parênteses, tínhamos na ocasião uma fatia de pão por semana, e o medicamento que poderia salvar suas vidas, eles davam a um torturador comunista doente, que era agora um companheiro de cela. E aí, aqui na página 34, ele conta em prisão solitária não podíamos orar como antes. Ficávamos inconcebivelmente famintos. Éramos narcotizados até nos tornarmos como idiotas. Éramos tão fracos como esqueletos. A oração do Pai Nosso era longa demais para que a pudéssemos recitar. Não podíamos nos concentrar o tempo bastante para isso. Minha única oração que repetia sempre era: Jesus, eu te amo. Um dia glorioso, então, recebi a resposta de Jesus: Tu me amas? Agora te mostrarei como eu te amo. Imediatamente senti um calor no coração, como de raios solares. Os discípulos a caminho de Emaús disseram que seus corações ardiam enquanto Jesus lhes falava. O mesmo me aconteceu. Conheci o amor daquele que se deu na cruz por todos nós. Tal amor não pode excluir os comunistas. Entretanto, agrava mais os pecados deles. Aqui ele conta o relato de uma outra pessoa. Um ministro foi jogado em minha cela. Estava quase morto. Ministro da igreja, não um ministro político. Estava quase morto. O sangue escorria-lhe da face e do corpo. Havia sido espancado horrivelmente. Nós o lavamos. Alguns prisioneiros amaldiçoavam os comunistas. Gemendo, ele dizia: Por favor, não os amaldiçoem. Conservem-se calados. Desejo orar por eles. E aqui ele diz, né, como que ele via os torturadores. Ele diz aqui, eu os via como seriam no futuro. Via no mártir moribundo, sujo e frágil perto de mim, o santo que esplendidamente seria coroado logo mais. Gente, o C.S. Lewis, o que escreveu Crônicas de Nárnia, ele tem uma frase que vai exatamente nesse sentido. Ele diz que toda interação nossa com outro ser humano, que é eterno, vai dar uma empurradinha nele, numa direção ou noutra da eternidade. Como a Bíblia ensina sobre a existência de céu e inferno, e que a nossa alma é eterna, que a nossa alma vai ficar eternamente ou num lugar ou no outro, o Lewis escreve que essa nossa interação com outra pessoa vai agir no sentido ou de ajudá-lo a ir para esse caminho em que ele vai ser glorificado, que se a gente pudesse ver agora, a gente teria que se segurar para não cair aos pés, ou o oposto.
É uma frase muito profunda que envolve realmente essa crença de olhar para um outro ser humano como um ser eterno. E eu acho que a gente tende a olhar cada vez mais, infelizmente, essa nossa cultura nos ensina a olhar o outro como o que ele é naquele momento, nada mais. Daí essa cultura de cancelamento, né, em internet, falou uma coisa que eu não gostei, taquei um unfollow nele, nada mais que ele me disser me interessa, ele não me interessa mais, bloqueei. Parece brincadeira, mas a gente resume a pessoa ao que ela fez naquele momento. A gente não gostaria de ser tratado assim. Todos nós precisamos de misericórdia, todos nós precisamos de perdão, né? Aí ele está dizendo aqui, ele olhava para o lado, via o cara, o companheiro de cela totalmente machucado, totalmente moribundo, sujo e frágil. E ele olhava e via o santo que esplendidamente seria coroado logo mais. Aí ele diz, vendo porém os homens desta maneira, não como eles eram, mas como eles seriam, também podia descobrir nos perseguidores, como Saulo de Tarso, futuros Paulos. Paulo, antes de se chamar Paulo, era Saulo de Tarso, para quem não sabe. Alguns dos quais já realmente se tornaram como Paulo. Oficiais da polícia secreta, diante dos quais testemunhamos, tornaram-se crentes e se regozijaram posteriormente em sofrer na prisão por ter encontrado nosso Cristo. Nos carcereiros que nos açoitavam, víamos a possibilidade de serem outros tantos carcereiros de Filipos, como aquele que, depois de açoitar Paulo, converteu-se. Aqui ele está citando um trecho da Bíblia e embora eu esteja só na metade do livro, deixa eu mostrar para vocês que parte da Bíblia ele está citando aqui. Está em Atos 16, de 23 a 40. E havendo-lhes dado muitos açoites, qualquer semelhança não é mera coincidência, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Né? Igual eles falaram para os guardas que vigiaram lá o sepulcro de Jesus, vigia isso aqui direito, para não acontecer de os discípulos roubarem o corpo dele e dizerem depois que ele ressuscitou. Não adiantou nada, obviamente, né? O qual, se referindo aqui ao carcereiro, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, né? Então provavelmente uma cela mais escondida, mais segura, e lhe segurou os pés no tronco. Então o cara fez tudo o que ele podia fazer para fazer um bom trabalho. Vamos garantir que esse povo não vai sair daqui. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Então o cara fez tudo que ele podia para garantir que o serviço dele ia ficar bem feito. O serviço dele era carcereiro, então ele tinha que obedecer, ele tinha que fazer aquilo mesmo. Botou o povo lá, botou Paulo e quem? Paulo e Silas no fundo, mais fundo da prisão, prendeu o pé deles, né? Só que veio um terremoto, os alicerces se moveram, o cara, eu vou me matar, não fiz o meu trabalho. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal. Olha aqui Paulo se preocupando com a vida do carcereiro dele. Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Calma, ninguém fugiu. E pedindo luz, saltou dentro. Quem pediu luz aqui foi o carcereiro, tá? E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhores,
Ele não perdeu o tempo dele, não. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, aqui o carcereiro, né? Então, o carcereiro tomou consigo naquela mesma hora, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Escuta essa. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que eu vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Então, olha só que coisa que aconteceu aqui, né? Tava lá preso, Paulo e Silas, teve o terremoto, quebrou tudo. O carcereiro falou, vou me matar porque os prisioneiros vão fugir. Mas Paulo diz, não faça isso contra a sua própria vida, nós estamos aqui. O carcereiro, tem uma revelação tamanha que ele se prostra e fala o que eu tenho que fazer para ser salvo e leva eles para darem um rolê na casa dele, do carcereiro. Paulo e Silas descolam uma jantinha caprichada e voltam para a prisão, porque afinal de contas o carcereiro não queria perder o emprego. E aí, por sorte não, né? Por acaso aí, o carcereiro recebe a ordem oficial de que era para soltar Silas e Paulo. E aí Paulo, estão pensando que é assim, né? Mas Paulo replicou, olha aqui, gente, é tudo ao contrário da expectativa. Tudo ao contrário da expectativa. O preso que era para ficar preso acaba saindo. O carcereiro que era para vigiar acaba sendo convertido. Aí na hora que ele recebe a resposta oficial para libertar o povo, o Paulo e o Silas, o Paulo fala alto lá, não vou sair daqui tão fácil não. Olha o que Paulo diz. Açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançaram fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas. E tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Eu amei reler essa parte aqui de Atos. Nossa, não, é botar Paulo na prisão, muita coisa acontece. É que nem a gente está vendo aqui, né? Então ele está dizendo, né? Ele via nos carcereiros dele futuros Paulos. Nos carcereiros que nos açoitavam, víamos a possibilidade de serem outros tantos carcereiros de Filipos, como aquele que depois de açoitar Paulo converteu-se, isso que eu acabei de ler. Olha só, foi na prisão que encontramos esperança de que os comunistas se salvariam. Foi lá que desenvolvemos nosso senso de responsabilidade para com eles. As torturas que nos infligiam ensinaram-nos a amá-los. Você tem noção do que é isso aqui? A pessoa está sendo torturada e tem um senso de responsabilidade desenvolvido por essa tortura. Então, já passamos de 20 minutos aqui. Esse foi o vídeo 3.